noite. Um crime bárbaro dentro da maior universidade pública do país choca a população. Um estudante de 24 anos da Faculdade de Economia foi morto a tiros no campus da USP. Câmeras de segurança mostram 2 suspeitos. Os colegas do estudante denunciam o aumento de roubos e sequestros relâmpagos na USP. E os funcionários pedem mudanças na segurança do campus. Vamos agora a outros destaques desta quinta-feira. Dominique Strauss-Kahn é libertado sob fiança, mas teve o passaporte apreendido e vai ficar em prisão domiciliar. Depois de declarar que simpatiza com Hitler, o cineasta dinamarquês Lars von Trier é banido do Festival de Cannes. Proposta de Obama para o território palestino obrigaria Israel a devolver as áreas ocupadas na Guerra dos 6 Dias. Ministério da Fazenda rebate manchete do jornal Estado de São Paulo sobre relatório que coloca a empresa de Palocci sob suspeita. Decisão favorável da Justiça anima aposentados que esperam um novo cálculo dos benefícios. Médicos americanos lançam campanha contra o McDonald's. Com atraso na obra do Itaquerão, Prefeitura paulistana não descarta usar a Arena Palestra na Copa. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safado. E você que está em casa também pode participar. No final da edição tem o quadro Bate Pronto. Nossos comentaristas e eu vamos responder as perguntas do público sobre os assuntos da edição de hoje. Mande seu comentário e o endereço está aí na sua tela, twitter.com/jornal_cultura. A Polícia Civil divulga imagens de 2 suspeitos do assassinato do estudante Felipe Ramos de Paiva em uma tentativa de assalto na Universidade de São Paulo. Uma câmera de segurança instalada no saguão da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade filmou os suspeitos. Um deles vestia blusa listrada, outro um agasalho vermelho. A polícia também divulgou o retrato falado de um dos suspeitos. Minutos antes, teriam abordado essa testemunha num ponto de ônibus que fica em frente à faculdade e não anunciaram o assalto, mas tudo indicava, segundo a testemunha, que ele seria assaltado por esses 2 indivíduos. Desde o início do ano, a faculdade instalou 150 câmeras. O diretor reconhece que não há segurança suficiente. Aqui é um ambiente propício para isso, não tem polícia, não tem controle, então os bandidos vêm aqui para roubar os alunos. Felipe Ramos de Paiva tinha 24 anos. Segundo testemunhas, ele teria sacado dinheiro ao sair da faculdade, onde estudava ciências atuariais, e reagido ao ser abordado no estacionamento. Felipe levou um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado junto ao carro, com a porta aberta e a maçaneta quebrada. Ele foi enterrado hoje em Caieiras, na Grande São Paulo. Segundo o pai de Felipe, o rapaz resolveu comprar há pouco tempo um carro blindado, porque já tinha sido assaltado antes, quando andava de ônibus. Eu sabia que aquele campus lá, que é o estacionamento da FEA, estava tendo muito sequestro relâmpago, né? Aí eu avisei ele. Aí ele falou, não, mas meu carro é blindado, né? Eu falei, mas você não é blindado, toma cuidado. A segurança da USP é de responsabilidade da Guarda Universitária, uma vigilância particular. Com o aumento da criminalidade, a reitoria pediu a volta do patrulhamento da Polícia Militar. Há pouco menos de um mês, a PM passou a fazer operações no campus da faculdade. No momento do assassinato, realizava uma blitz próxima ao local do crime, mas não foi acionada a tempo pelo vigilante. Ele se encontrava a uns 100 metros daqui, escutou um estampido, se abrigou, com medo e só pode perceber um veículo saindo em alta velocidade e um indivíduo correndo. O governador de São Paulo defende uma integração maior entre PM e Guarda Universitária. Esse caso, talvez, por exemplo, pudesse rapidamente ter sido fechado o portão da universidade, enfim, você ter um chamamento rápido. Em reunião com a reitoria, representantes dos alunos pediram um aumento no efetivo da Guarda Universitária, porque nem todos querem a PM dentro do campus. As propostas serão discutidas em nova reunião amanhã.
já está sendo licitado, na verdade, a iluminação do campus e também no sentido de melhorar a vigilância da guarda universitária. Foi basicamente isso que aconteceu. O reitor da USP, João Grandino Rodas, foi convidado a participar desta edição do Jornal da Cultura, mas não pôde comparecer, segundo sua assessoria, devido aí a outros compromissos. O Jornal da Cultura mantém o convite ao reitor para a edição de amanhã. Eu gostaria, Vladimir, você que trabalha dentro do campus, como é que ficou o ambiente hoje? O que as pessoas falaram? Porque a gente não pode esquecer que há alguns meses houve, eu acho que eu era um aluno de filosofia, que morreu ali numa praça e ficou assim, exposto ao sol, à garoa naquele dia, porque não teve quem o socorresse. Olha, acho que esse é o segundo caso de funcionários totalmente sem procedimentos, né? Quer dizer, numa situação como essa, você tem um procedimento padrão, o campus deveria ser o lugar mais seguro do mundo, porque você consegue fechar todas as saídas, você consegue rapidamente descobrir o que está acontecendo. Agora, isso, para mim, é só uma prova de que a política da USP de terceirização dos seus funcionários é um grande equívoco, né? Quer dizer, essa guarda universitária é uma guarda particular. Como uma guarda particular, então você tem todos os problemas de pessoas terceirizadas. São pessoas que não são sempre as mesmas pessoas. Você não tem uma espécie de constituição de um arquivo, sabe, das situações da universidade, como um funcionário efetivo teria. Então você não tem os procedimentos corretos que só um funcionário efetivo vai aos poucos sabendo desenvolver, sabendo quais são as situações com as quais ele tem que saber lidar. Então, acho que é um momento da USP repensar muito claramente esse processo de terceirização. Já é a segunda vez no ano que isso dá problema. Já teve um problema com o pessoal da limpeza, onde a USP pagava para uma empresa que não pagava os funcionários e criou uma greve de funcionários terceirizados, que foi uma vergonha para a USP, né? Então, acho que esse é um momento importante para se pensar essa questão estrutural. Maristela. Bom, a Faculdade de Direito da USP não está na cidade universitária, nós estamos no Largo São Francisco, então a gente não acompanha muito de perto os problemas da cidade universitária, acompanhamos como qualquer outro telespectador. Agora, e claro, é um grande nos preocupa. trauma entre os alunos quando acontece sem uma dúvida, coisa sem dessas. dúvida. Porque a questão de segurança, como disse o Vladimir, é muito importante, a cidade universitária poderia estar melhor controlada e provavelmente a partir de agora estará, né? Uhum. E o diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, renunciou hoje ao cargo. Pouco depois, num tribunal de Nova York, ele foi acusado formalmente de atentado sexual, mas obteve a liberdade sob fiança de $1 milhão. Strauss-Kahn ouviu com certo ar de irritação o indiciamento feito pelo juiz. No total, são 7 acusações, que podem ser resumidas em violência sexual e tentativa de estupro. O juiz concedeu liberdade provisória sob as seguintes condições: fiança imediata de $1 milhão, outros $5 milhões em bens que deverão ser colocados à disposição da justiça. E ele ficará sob prisão domiciliar e terá de usar uma pulseira eletrônica. Pouco antes desta audiência, o FMI divulgou esta carta em que Strauss-Kahn anuncia sua renúncia à direção do fundo. Ele garante que não é culpado e que vai conseguir provar sua inocência. Vladimir, dá para listar, Maristela, as perdas que esse homem teve do ponto de vista profissional e político? Bom, parece que ele cometeu araquiri político, né? Ele não tem mais lugar agora na política. Mesmo que tenha sido um complô, que isso não seja verdade, a carreira dele como candidato a presidente se encerrou, no FMI se encerrou. Então, se isso não tivesse acontecido, qual que seria o curso natural aí da história? Olha, eu diria o seguinte, ele ia ganhar a eleição e ele ia ser um líder presidente da França, ele ia ser um líder europeu no momento em que a Europa carece brutalmente de líderes. É porque não havia outro candidato, isso, né? Agora, acho que tem duas coisas aqui muito interessantes. Quer dizer, a primeira é, ele já foi julgado, né? Independente do que acontecer, ele já foi julgado, né? Então, há uma questão complexa aí, né? A segunda, eu acho que há toda uma outra questão que a França tem se colocado, que é como é que fica depois disso a relação entre a imprensa e a vida privada dos políticos. Porque a França tem toda uma tradição de não entrar na vida privada dos políticos. É um pouco, inclusive, como tem no Brasil. Quer dizer, a gente teve um presidente que tinha uma filha fora do casamento e ninguém falou nada. Uma coisa correta, quer dizer, isso é um problema dele, não é um problema de mais ninguém. Certo? Agora, nesse caso, talvez seja o caso de insistir que é importante que ainda continue essa distância
da imprensa em relação à vida privada dos políticos. Mas aqui a questão dele não é uma questão de vida privada. Quer dizer, ele já tinha um caso em 2002, se não me engano. Aquela jornalista, uma jovem jornalista. Que, ao que parece, ela havia já denunciado que ela tinha sido, agredida sexualmente. Aí não é um caso de vida privada, isso é um caso de crime. Mitterrand tinha 2 famílias, não tinha? Tinha 2 famílias. Isso não é. Agora, o que surpreende bastante é que ele mesmo sendo um habitué dos Estados Unidos, até por conta da sede do Fundo Monetário Internacional, ele não tenha essa sensação dele de poder, né? Poder dentro da maior organização financeira do mundo, que é o FMI, candidato, líder expoente na França e um candidato a líder político da Europa como um todo. Como ele não cuidou, porque os americanos são muito cuidadosos, os homens são muito cuidadosos e qualquer orientação, e toda orientação que qualquer um que chega nos Estados Unidos recebe é os rapazes, os homens. Se você estiver esperando o elevador e o elevador chegar no seu andar e dentro do elevador tiver apenas uma mulher, apenas uma moça, não entre ou no elevador. Não assim, entre dentro do elevador porque os riscos que você tem são inúmeros. Então, esse homem era um habitué americano, sabia da cultura americana, sabia do grau de exigência da legislação americana no que diz respeito às relações homens e mulheres, e mesmo assim ele correu todos os riscos, quer dizer, ele subestimou a sua sensação de poder, lhe deu tanto poder a ponto dele achar que poderia ficar impune de qualquer... Ontem se falou aqui em autodestruição, que é o mesmo do caso do Roger, do médico, mas a destruição é só a resultante, né? A sensação de poder dá essa imunidade, esse privilégio de você ser poderoso e você ficar longe da legislação, da lei, do império da lei. Então, isso provavelmente foi o que aconteceu com ele. Porque eu acho que é importante fazer uma distinção, né? Quer dizer, nós conhecemos vários casos de políticos que têm histórias bem afetivas, complicadas, não sei o quê, mas isso não tem nada a ver, isso é outra questão totalmente diferente. Quer dizer, isso é um crime do mais absurdo possível, se for mostrado a sua verdade. Bom, vamos então para outro caso quente aqui da política, só que nacional. Caso do aumento do patrimônio do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, continua dando o que falar. Hoje foi o dia de desmentidos em Brasília. O motivo foi a manchete do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Segundo a reportagem do Estadão, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, enviou à Polícia Federal um comunicado afirmando que a Projeto, empresa de consultoria do ministro Palocci, realizou uma operação suspeita. Em depoimento à Comissão de Segurança da Câmara, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a quem a Polícia Federal é subordinada, disse que não há nenhuma investigação sobre o ministro, nem sobre a empresa dele. Em nenhum momento a Polícia Federal solicitou ao COAF qualquer informação específica sobre esta empresa. Quaisquer situações que possam ser colocadas pelo COAF dizem respeito a outras investigações, não qualificam nada atípico em relação à conduta do ministro Palocci. À tarde, o Ministério da Fazenda enviou nota à imprensa desmentindo a reportagem do Estadão. Segundo a nota, o COAF não enviou nenhum comunicado à Polícia Federal, colocando a empresa do ministro sob suspeição. O jornal Estado de São Paulo diz que a informação foi obtida em uma conversa gravada com uma alta fonte do governo e que mantém o teor da reportagem. O que esse episódio todo expõe? Quer dizer, se vai se comprovar que tem ou não tem, que se beneficiou ou não, é uma história. Mas eu acho assim que o que a gente fica perguntando, o que esse episódio do Palocci, envolvendo o tempo que ele teve no governo, depois enriquecer pós a sua saída, o que expõe? Acho que expõe uma relação incestuosa entre iniciativa privada e ex-membros do governo. Se fosse só um caso do Palocci, ia ser muito mais fácil. Agora, existe uma tradição dentro da política brasileira, de pessoas que passam pelo governo, têm informações privilegiadas, contatos privilegiados do governo e começam a operar na iniciativa privada. Né? Eu queria só lembrar uma história para mostrar como é que isso poderia ser diferente, de uma pessoa que foi presidente do Banco Central da Argentina, chamava Raul Prebisch, né? Quem conta essa história é o Celso Furtado. E o seguinte, ele foi presidente do Banco Central, certo? Então ele sabia de todas as informações de todos os bancos, de todo o sistema financeiro argentino. Quando ele saiu, ele recusou todos os convites, todas as ofertas, isso a ponto dele precisar vender o piano da pobre da mulher para conseguir pagar as contas. E perguntado por que ele tinha feito isso, ele tinha dito, era imoral, eu sabia de tudo. Como é que eu ia poder operar para um banco ou outro? Você percebe como essa é uma questão que sequer mais se coloca no interior desse tipo de prática, né?
Porque a quarentena no Brasil são 3 meses, se eu não me engano. Isso é um troço totalmente ridículo. Quer dizer, é até importante as pessoas entenderem, não é? 6 meses, é isso? Estão me corrigindo aqui, 6 meses. Que é pouquíssimo tempo para você se desligar de uma máquina toda com informações privilegiadas que você pode passar para empresas que vão te pagar por essas informações. Exatamente. Assim, em bom português é isso, né? Não, mas isso acontece no Poder Executivo e no Poder Judiciário. É o sujeito que está lá com o ministro do Supremo Tribunal, depois abre a consultoria. O próprio ministro do Supremo, o ministro do STJ, um desembargador de Tribunal de Justiça dos Estados também não deveriam poder advogar logo em seguida que deixam o cargo. Mas a pergunta que eu acho que fica sobre o caso Palocci, e que eu me pergunto realmente o Palocci deve ser um homem muito competente, porque ele, particularmente na vida privada, um homem que enriqueceu rapidamente, quer dizer, por força do seu trabalho, da sua consultoria, e evidentemente se ele tem contratantes é porque o trabalho dele é bom. E, por outro lado, ele deve ser muito bom no governo também, porque tanto o governo Lula quanto o governo Dilma lutam pela permanência dele. Então, ele deve ser um profissional realmente muito bom. Né? Pois é, mas ele deve colecionar inimigos, porque essa informação dada ao Estadão, que o Estadão garante, né, que tem e tudo mais, saiu do próprio governo, quer dizer, do próprio PT. Quer dizer, eu imagino isso, não é? É o fogo amigo, né? É o tal do fogo amigo que se diz. E que vale muito a pena lutar por ele, porque o Lula lutou até o fim no caso Mensalheiro. Agora, no caso do Mensalheiro, foi, né? Como chamava o Zé Dirceu? Não, é do Caseiro. Do Caseiro, confundiu que abriu o Caseiro. Então, ali o Lula lutou até o que ele pôde pela permanência do Palocci, naquele caso do Caseiro. E agora, a presidente Dilma também está lutando por ele. Mas tem uma coisa engraçada, quer dizer, quem gosta dele não é exatamente o partido, é o sistema financeiro. Porque ele representa um pouco o sistema financeiro no interior do governo. Né? O que eu tenho a dizer é só o seguinte... Sabe, o sujeito que foi trotskista e depois comprou um apartamento de 6.600.000 reais, eu, quando trotskista, eu não conseguiria dormir. Não, é Se revolta esse trotskismo claro, porque dele. demonstra o quê? Quer dizer, no fundo, ele queria fazer a mesma coisa que todo mundo. Ele queria ser um capitalista mesmo, legal, dos mais ferozes. Vamos saber. Classe operária chegando a falar isso. O grupo terrorista Al-Qaeda divulga mensagem atribuída a Osama Bin Laden semanas antes dele ser morto por militares americanos no Paquistão. Na mensagem, Bin Laden incentiva os povos árabes a se organizarem para derrubar o que chamou de governos opressores. Eles devem ser substituídos, segundo o texto, por regimes orientados pela religião islâmica, com base nas leis do Corão. A gravação, que só contém áudio, foi divulgada por todos os sites especializados em notícias do mundo árabe. O presidente Barack Obama defendeu hoje a criação de um Estado palestino de acordo com as fronteiras anteriores a 1967, uma das principais reivindicações da causa palestina. A proposta marca uma significativa mudança na política dos Estados Unidos. We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 As fronteiras de Israel e da Palestina devem se basear nas linhas existentes antes de 67, com as garantias de segurança estabelecidas para os dois estados, disse Obama. Acrescentou que o povo palestino tem direito à autodeterminação, ao mesmo tempo em que Israel também precisa ter garantias para a própria segurança. Mas o governo israelense diz que não aceita a proposta. No discurso, que marca uma importante mudança na política americana para a região, Obama criticou duramente os países árabes que resistem às mudanças democráticas. Most recently, the Syrian regime has chosen the path of murder and the mass arrests. Acusou a Síria de promover o massacre de seus cidadãos e disse que o presidente Bashar Assad deve ordenar às suas tropas que parem de disparar contra civis desarmados, que apenas defendem a participação popular. Para Obama, Assad deve fazer isso ou cair fora. Depois de fazer um balanço sobre o levante no mundo árabe, o presidente elogiou os povos que vão às ruas para exigir as transformações políticas que levem a regimes realmente democráticos. Ao defender a criação do Estado palestino de acordo com as fronteiras anteriores a 1967, Obama se referia às linhas existentes antes da Guerra dos 6 Dias. Se você não sabe exatamente como isso aconteceu, o Jornal da Cultura explica.
Era o dia 5 de junho de 67, quando Israel lançou um amplo ataque na fronteira com o Egito, iniciando o conflito que iria envolver também a Síria e a Jordânia. Israel alegou ter agido em defesa de seu território, já que o Egito tinha concentrado 100.000 soldados, 950 tanques e 1.000 peças de artilharia na fronteira e estaria preparando uma invasão. A guerra durou apenas 6 dias e terminou com a vitória de Israel, que estendeu seu controle sobre a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, a parte leste de Jerusalém e as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. O Sinai já foi devolvido ao Egito e agora, de acordo com a proposta de Obama, Israel deveria se retirar da Cisjordânia, devolver a parte leste de Jerusalém e as colinas de Golã. Olha, tem muita coisa importante para dizer aí, né? Primeiro que a gente passa a acreditar que existe uma mudança mesmo na história. Esse ano a gente deve ver isso. Um novo capítulo importante que a gente está vendo desde janeiro e fevereiro, até um pouquinho antes de dezembro, quando começa a Primavera Árabe, e a gente vai ver manifestações que vão derrubar o ditador egípcio, depois a Tunísia, agora a Síria, enfim, toda a movimentação que a gente tem visto no norte da África e no Oriente Médio. Mas esse é o capítulo mais importante, o capítulo em que o presidente americano diz para Israel: a nossa relação agora vai se pautar sobre novas bases, eu tenho uma satisfação para o mundo para dar. A realidade minha de presidente Obama é nova a partir do que acontece no norte da África e no Oriente Médio, e Israel vai ter que rever sua posição. Agora, sexta-feira tem uma reunião importante com o Netanyahu nos Estados Unidos com Obama, e Obama vai reiterar, é o primeiro-ministro vai reiterar isso para Israel. Quer dizer, agora os palestinos falam por uma única voz, o que dificulta a negociação com Israel, e Israel provavelmente vai repensar também o próprio negociação de paz que toma curso. Agora, é muito importante observar que Israel não recuará desses territórios se não houvesse uma contrapartida. Então, nós estaremos falando de uma tentativa de negociação inútil para com Israel, se não houver uma promessa de que o recuo dos palestinos das suas áreas implicará a insegurança do território israelense, tal qual fixados pela ONU em 48. Como é que você vê esse futuro, Vladimir? Eu acho que a declaração do Obama é uma declaração histórica. Acho que pela primeira vez em décadas, um presidente norte-americano diz claramente qual deve ser o limite do território, o Estado palestino, e qual deve ser o limite desse território. E o limite é o limite que, de fato, quer dizer, todos os integrantes das correntes palestinas insistem hoje em dia, que é a fronteira de 67. Agora, tem que ver até que ponto ele vai passar do discurso à ação, né? Eu gostaria de acreditar que, devido ao fato dele ter assassinado Bin Laden, ele está falando isso agora porque ele sabe que ele tem um capital, né? Quer dizer, ele pode pressionar mesmo no interior dos Estados Unidos para uma coisa do tipo: olha, eu fiz isso, agora também do outro lado a gente vai precisar acertar essa questão. Porque, de fato, essa é a grande questão espinhosa na região. E ela é uma questão que, bem, não dá para inventar muita coisa. É o que ele colocou. Mas isso que você está dizendo faz todo sentido. A gente já viu hoje em alguns sites de notícias. Por exemplo, o Hamas, que é um braço importante aí do mundo palestino, não é isso? Já disse que palavras, tudo bem, mas o que eles querem agora é a ação do mas para eles Obama terem uma contrapartida, isso é importante que se fale claramente. Acho que Obama vai deixar isso bem claro na sexta-feira. Para que os palestinos tenham o seu Estado reconhecido, inclusive pela ONU, que vai ser fundamental, tem que haver uma contrapartida. E essa contrapartida é reconhecer que o outro pedaço de terra compõe o Estado de Israel. Isso é um dado importantíssimo para Israel, porque Hamas, o que diz Hamas, que é a destruição de Israel e que ele seja varrido daquele território. Bom, assim não dá para negociar, porque precisa uma contrapartida, e essa contrapartida é reconhecer que aquele outro pedaço de terra é Israel. E nós estamos falando de pedacinhos de terra muito pequenos, para a gente que tem um tamanho continental como o Brasil. Nós estamos falando de Palestina, uma coisa pequena, e Israel é uma coisa pequena. E é o quê? A dimensão de que estado brasileiro? Olha, Cisjordânia eu acho que nem o Rio Grande do Sul. Não. Cisjordânia é do tamanho do Distrito Federal. Eles comporiam os dois quase o estado do Rio Grande do Sul. E a faixa de Gaza é uma região de 11 quilômetros de largura e 14 de comprimento. Então, alinhavar esse diálogo é muito importante, e Obama vai ter um papel muito importante, que é conseguir botar na mesa esses personagens que se auto-reconhecem, né? E a Justiça Federal do Mato Grosso condenou hoje o controlador de voo Lucivando Tiburcio de Alencar a 3 anos e 4 meses de prisão em regime aberto,
pena revertida em serviços comunitários. Lucivando é um dos envolvidos no acidente com o avião da Gol em setembro de 2006, que resultou na morte das 154 pessoas a bordo. Segundo a sentença, ele não programou o controle de voo adequadamente, dificultando a comunicação com o jato comercial da Gol. Outro controlador, João Marcelo Fernandes dos Santos, foi absolvido. No começo da semana, a justiça condenou os 2 pilotos norte-americanos do jato Legacy. E a seguir, aposentados já contam com a correção dos benefícios determinada pela justiça. E veja também, médicos americanos responsabilizam o McDonald's pela obesidade infantil.